Eu acho que a gente tem que focar na parte, justamente na parte da politização dessa história. E veja que curioso, né? Nós começamos a nossa cobertura aqui já com esse tom, assim, porque isso é um tom político, desde sempre. E agora a gente vê até as grandes redes de televisão, né? A gente viu ali o André Trigueiro conseguindo independência lá na Globo News para falar, a Flávia também. Então, assim, a gente vê até na Globo News, né? Essa história. Quem ainda mantém a história de não politizar é muito a imprensa grande aqui no Rio Grande do Sul, que eu repito, vem fazendo uma cobertura factual, principalmente a Rádio Gaúcha, muito boa, cobertura digna assim de prêmio mesmo, assim, não há reparos. Agora, nessa parte, vai até só a primeira camada, né, César? Você vai para a rua e você tem ali um buraco de rua e você fica ali, você cobre o buraco, mostra foto, mostra o vídeo, entra no buraco, fala com um especialista sobre o buraco, mas você nunca discute por que aquele buraco apareceu ali. Parece que ele apareceu por uma intervenção divina. E eu acho isso um grande pecado, um grande erro, né? Porque o buraco apareceu por algum motivo. Haverá um motivo pelo qual aquele buraco está ali. Haverá um motivo pelo qual aquele buraco não está sendo tapado. Haverá um motivo pelo qual quem tapou aquele buraco tapou com um asfalto de péssima qualidade porque a empresa de asfalto é do irmão do prefeito. Então, isso não está sendo discutido, César, muito pouco. Aos poucos, algumas pessoas estão começando a fazer isso. Aqui no ICL, a gente não pode perder a dimensão dessa camada. Essa camada é a camada fundamental. A gente não pode despolitizar esse caso de maneira nenhuma. Esse caso, ele é um caso de fundo político, né, e de solução política. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Eu estava falando com algumas pessoas ontem e tem dois futuros pela frente no Rio Grande do Sul, grosso modo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas assim, grosso modo. Um deles é um futuro legal, digamos assim. A gente vai aprender com isso, a gente vai pressionar o poder público, a gente vai pressionar o Estado para ser mais eficiente, para ter aquilo que eu venho falando desde setembro do ano passado. Eu fiz até campanha no Desperta. Eu pedi para as pessoas fazerem nos municípios, avisarem para a gente no chat se fizessem, de fazer comitês populares e pressionar as prefeituras para ter plano de contingência quando tivesse essas tragédias. Eu falei sobre isso, assim, todas as semanas, César, nos últimos meses no Desperta ICL. O que é que a sua prefeitura está fazendo para quando a sua cidade alagar? Eu cansei de falar sobre isso. Cansei. Falei várias vezes, pedi para as pessoas fazerem, pedi para as pessoas entrarem em contato com o ICL para dar os exemplos de comitês populares que estão indo lá pressionar o governador, onde vai ser o ponto de encontro, quais são as áreas de risco, qual é o volume do rio, quem é que tem que sair, quem é que está na cota 1, cota 2, cota 3, comprou barraca, não comprou barraca, vai ter, em quanto tempo o prefeito consegue montar uma cozinha comunitária, quem vai cozinhar, onde vai estocar alimentos, como vai separar as coisas que chegam, é uma série de coisas. César, praticamente nenhum município fez. Praticamente ninguém fez. Então, assim, eu respeito a opinião de quem acha que isso é um ponto de virada, como assim a gente vai então agora entender o que aconteceu, a gente vai mudar as cidades, a gente vai mudar a consciência das pessoas. Eu acho, sinceramente, que a gente vai ter anos muito duros pela frente. No cenário que eu estou enxergando, César, a gente vai ter refugiados climáticos permanentes, tem pessoas que vão sofrer processo de favelização agudo, a pessoa já era de classe baixa, de classe média baixa, já era pobre, já era empobrecida, mas tinha ali um empreguinho, se segurava numa coisa, mas não tinha reservas econômicas. Essa pessoa acabou. A vida dessa pessoa acabou. Ela vai empobrecer muito rapidamente. Possivelmente muita gente, a gente vai ter um processo de migração muito grande. A gente vai ter um processo de esvaziamento de áreas. Ou seja, a gente vai ter empobrecimento de zonas do estado porque as cidades vão ser esvaziadas, né? E a gente vai ter uma migração muito grande de pessoas que já moravam em processos de favelização e essas pessoas vão migrar ou para fora do estado, ou para fora do país, ou para o interior do estado, em cidades que ainda não foram atingidas e que são cidades, digamos assim, mais prósperas. O que é que vai acontecer nesse processo, César? A gente vai ter especulação imobiliária, a gente vai ter aumento de aluguéis, a gente vai ter aumento do custo de vida, porque você vai ter populações migrando. Nós temos 500 mil pessoas desalojadas, né? Sendo que dessas 70, 80 mil estão em abrigos. Desalojado é o cara que está morando na casa do primo, do parente, voltou para casa do ex-marido, da ex-mulher, está na casa dos pais, está num fundo de quintal, está numa pensão. Essas pessoas, em algum momento, elas vão ter que dar jeito na vida delas. Isso é uma situação provisória. Então eu acho que a gente vai ter um fluxo migratório interno e externo grande. A gente vai ter pressão sobre aluguéis em cidades que vão ser onde essas pessoas vão querer ir morar.
A gente viu isso na pandemia no Rio Grande do Sul. Muita gente de cidades maiores foi morar principalmente na Serra, que tem as cidades mais turísticas e que onde tem uma qualidade de vida melhor e tal. Só que eram pessoas, César, de classe média. Então, assim, você teve ali uma pressão inflacionária já nos aluguéis, o custo de vida para as populações locais aumentou um pouco, mas eram pessoas que eventualmente iam morar em casas mais ou menos boas, traziam algum investimento, transferiam as suas empresas para as cidades e pagavam impostos locais. Agora você vai ter uma migração de pobres, de empobrecidos, de miseráveis. E o que você vai fazer com essas cidades? É muito mais possível que a gente tenha um processo de criação de locais de moradia precária em várias cidades do Rio Grande do Sul que não tem isso até hoje, do que o contrário. E isso vai fortalecer quem, César, politicamente? A gente está falando de política. Quem prega lei e ordem, quem que é a extrema-direita. Isso vai fortalecer a cisão nas sociedades, como a gente está vendo. Né? Eu morei durante muito tempo numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e virava piada na cidade, né? Que quando acontecia algum assalto, um crime e tal, era muito raro. Já contei essa história aqui, tá? Até. Morei numa cidade da Serra Gaúcha, muito pequena, que era muito raro ter alguma intercorrência para a polícia, né? E aí, quando acontecia, qual que era o papo da padaria de manhã? Foi alguém de fora. Porque a população local nunca comete nada. A população local ela é santa, ela é imaculada, ela é alemã, ela é herdeira dos alemães, ela é ética, ela é pura, ela não comete crimes, ela não sonega imposto, né? Ela não paga o funcionário por fora, ela não faz nada disso, é uma população perfeita. Quando acontece alguma coisa, é alguém de fora. Né? Então, isso, a tendência que eu vejo, tomara que não, mas é isso aumentar. Né? Vai começar a ter criminalidade em lugares onde não tem, porque é natural que isso comece a acontecer. Então, eu assim, ó, se nada for feito nos próximos anos de concreto, real, que vai custar muitos bilhões de reais esse negócio, não é pouco. Não é pouco dinheiro. O Japão gastou 300 bilhões de dólares para recuperar a região do tsunami. 300 bilhões de dólares em moeda corrente dá mais de 1 trilhão de reais. A gente não está falando de pouca coisa. Eu acho que o futuro que a gente tem pela frente, se a gente deixar o carro andar sem corrigir a rota dele, ele é muito pior do que o presente que a gente tem agora.